independente de qualquer coisa. O objetivo primário de uma empresa é vender. Parece fácil e relativamente simples, mas na verdade é. Ou realmente era há pouco mais de 100 anos atrás, no século 18, 19, não existia a palavra marketing, porque era simples. Você tinha um produto e você tinha uma demanda. E essa demanda ela vinha, podia ser de uma necessidade básica do ser humano, por exemplo, alimentos, que são uma necessidade de sobrevivência do próprio ser humano, ou até mesmo vontades e necessidades emocionais, coisas que a gente quer consumir, coisas que a gente não realmente precisa para sobreviver, mas nos faz bem, né? Isso acontece desde os primórdios da humanidade. Antes de eu entrar na diferença de marketing e branding, isso eu quero que você entenda. Porque o marketing e o branding, eles são evoluções de um processo simples lá atrás, que era simplesmente você fazer uma venda. Como eu falei, antigamente, no século XIX para trás, era muito simples. Você tinha algo para vender e você tinha alguém querendo comprar. Você fazia algo para vender porque as pessoas tinham necessidades, tinham demandas. Só que, para você produzir algo naquela época, você precisava de um certo poder aquisitivo. Ou seja, não era qualquer um que conseguia produzir alguma coisa, porque existia uma questão de tecnologia, a dificuldade, o acesso às matérias-primas. Então existia essa barreira de entrada muito forte antigamente. E com o passar do tempo, no século XX, a tecnologia foi aumentando, as empresas foram expandindo, mais empresas foram entrando no mercado, por consequência, a competitividade também aumentou. E foi aí que surgiu o conceito de marketing, que, como o próprio nome já diz, market em inglês é mercado. O ing no final é a forma nominal do gerúndio, ou seja, o marketing é nada mais do que o movimento do mercado, a movimentação do mercado que é provocada pelas empresas. Então, se eu quero vender um produto, não basta mais eu simplesmente chegar e ofertar esse produto porque ele é um produto e porque você tem essa demanda. Porque existem outras pessoas que também ofertam esse produto no século XX. Então, por isso que é preciso se diferenciar, né, fazer esse movimento do mercado. E aí você tem Kotler dizendo sobre os 4 P's do marketing, que inicialmente eram preço, produto, promoção e praça. E conforme o mercado foi evoluindo, o Kotler também foi evoluindo esses P's do marketing. Hoje em dia são 7, 8 P's, não sei mais quantos que existem. Mas por que esses P's também foram evoluindo? Porque a complexidade do mercado foi aumentando. Então, só o preço, a praça e o produto e a promoção não eram só o suficiente para vender essas coisas. E é justamente aí, no século XX, que as empresas começaram a fazer esse movimento de mostrar os seus diferenciais, mostrar os seus benefícios dos seus produtos para justamente vender e vencer a concorrência. E como eram vendidos esses produtos? Como que eles eram ofertados há pouco tempo atrás, no século XX? Era através de TV, rádio, outdoor. Ou seja, existia uma barreira de entrada para você também fazer a oferta desses produtos em larga escala. E hoje, no século XXI, com o movimento das mídias sociais, da internet, você tem uma nova revolução, porque a barreira de entrada dessas empresas está cada vez menor, assim como lá do século XIX para o século XX diminuiu também. Mas você entende que hoje, com o digital, com a internet, com a mídia social, isso faz com que a barreira de entrada seja menor ainda, e que o marketing já não se sustente, já não seja mais suficiente. Já chegamos em 7 P's do marketing, em 8, não sei quantos, e Kotler continua desenvolvendo. Hoje ele está falando de marketing to human, human to human, né? Humanos para humanos, justamente porque isso, querendo ou não, acaba entrando no branding. Porque o branding, ele é nada mais do que o movimento da marca. Lembra que market é mercado em inglês, brand é marca em inglês. Ou seja, o branding é o ing no final, é o movimento da marca, ou seja, é a gestão contínua de valor da marca, é uma construção de valor que vai construindo. E se você não sabe o que é o branding, eu vou deixar um vídeo aqui explicando o que é branding no card aqui em cima, que eu explico detalhadamente. Mas o branding, ele é justamente esse agente que diferencia nesse mercado competitivo, que dá um contexto de mundo para a tua marca, que fala de uma personalidade, de um propósito, que se conecta com as pessoas e com o contexto de mundo atual. Então, qual que é a diferença entre o branding e o marketing? Ou como que eles se relacionam, como que eles se complementam em um nível? Porque sim, eles se complementam.
O marketing é justamente todas as ações e movimento de mercado que você faz para movimentar o mercado para comprar o seu produto. Então, quando você fala de benefício de produto, quando você faz promoção, quando você fala usa gatilhos de escassez, por exemplo, de FOMO, né? O medo das pessoas perder aquela promoção. Então, tudo isso são ações de marketing. Isso funciona? Óbvio que funciona, senão as pessoas não estariam fazendo isso e você não tinha tanto estudo em cima desses gatilhos, dessas questões do marketing que permeiam o marketing. Mas é aí que entra a grande questão entre o branding e o marketing. O branding não é você deixar de fazer isso, e sim você fazer isso de uma maneira que conta uma história e construa um valor no curto, médio e longo prazo. Isso significa que você trabalhar branding, ao contrário de como muitas pessoas pensam, não quer dizer que você vai deixar de vender agora para vender lá na frente pensando no longo prazo. Sim, você pensa no longo prazo, mas você não deixa de vender no curto prazo. A questão são as premissas que você usa, a narrativa que você vai usar para fazer essa venda no curto prazo, pensando em contar uma história e construir uma narrativa no longo prazo, agregando valor ao produto. Ou seja, o marketing está contido no branding. O marketing sem o branding não se sustenta. Isso é uma conta super simples de juros compostos. Imagina que todo dia você gasta R$ 1 e ganha 2. O marketing é como se você pegasse esse R$ 1 que você ganha todo dia e deixasse lá na sua conta corrente. Ou seja, depois de 1000 dias que você gastou R$ 1 e ganhou 2, você vai ter R$ 1000, porque você ganhou R$ 1 por dia. Esse é o marketing. Agora, o branding, imagina que você gastou o mesmo R$ 1 e ganhou R$ 2. Só que em vez de todo dia você colocar esse teu R$ 1 na tua conta corrente, você vai colocar numa conta poupança que rende 1% ao dia. Ou seja, se você fizer uma conta de juros compostos, eu já fiz ela aqui para você, rendendo 1% ao dia, ganhando R$ 1 por dia, no final de 1000 dias você vai ter R$ 2.095. E isso é o valor da sua marca, é a construção de marca. Então você vê que você continua fazendo as ações para vender todo dia. A questão você fez isso de uma maneira em que você construiu valor. Você foi construindo algo no longo prazo e chegou lá no final dos 1000 dias, você tem algo muito mais sólido, você tem muito mais valor percebido. A tua marca vale muito mais do que se você só tivesse feito marketing. E isso é o que vai fazer você navegar por essas águas turbulentas que você vive hoje no mercado digital, esse mundo volátil que existe. Então hoje, você navegar no mundo dos negócios sem branding é como se você estivesse num barco à deriva no meio do oceano, você não sabe para qual rumo você está indo. Isso é você só fazer marketing hoje. E não é à toa que as maiores marcas do mundo, as maiores empresas do mundo, trabalham o branding na frente de qualquer coisa, e todas as ações de marketing que elas fazem são embasadas pelo ferramental de branding, são embasadas pela estratégia de marca. E a estratégia de marca que guia essas ações de marketing. Um exemplo disso que eu te falei agora é essa ação aqui da Corona. Você acha que isso aqui foi uma coincidência? Você acha que isso aqui é uma ação de marketing ou de branding? Na verdade, nem parece uma propaganda, né? É apenas um artigo num veículo de comunicação de notícias. Mas se você entender a essência da marca Corona, a personalidade da marca, o propósito dessa marca, você vai ver que toda a sua comunicação, toda a sua personalidade, ela é voltada para a vida ao ar livre, a estar fora de casa. E eu não preciso nem estar lá dentro para saber que provavelmente existem vários estudos de mercado que correlacionam o aumento das vendas do produto da Corona com o clima quente. Ou seja, o que a Corona fez? Eles basicamente entenderam o contexto atual, que é relevante na vida das pessoas, que no caso é a alta de temperatura, patrocinaram uma publicação, um veículo relevante de notícia com uma matéria que é do interesse das pessoas. Todo mundo quer saber se vem uma onda de calor por aí, por exemplo. Ou seja, é um contexto relevante. E simplesmente botar a foto do produto ali e associar ele com o clima quente faz com que as pessoas subconscientemente sejam reforçadas e relembradas de que elas podem tomar uma corona no dia quente. Ou seja, você está falando do contexto, da ocasião de uso no qual você quer que a pessoa consuma o produto. Isso você pode considerar que foi uma ação de marketing, mas na verdade foi muito mais do que isso. Foi muito mais profundo, foi uma ação de branding. Porque com certeza vai ter uma alta na venda da cerveja, justamente porque além dessa ação provavelmente fizeram outras relacionadas ao clima, e o clima
é um fator que é correlacionado com o aumento do uso desse produto, muito provavelmente. E o branding, que é quem define a personalidade, o propósito dessa marca, por causa do branding que foi possível eles terem essa ideia de trazerem essa comunicação no marketing. Então você consegue entender o quanto que o marketing é pobre sem o branding? Você consegue entender também a importância do branding caso você queira ter uma empresa que ela vai sobreviver a esse mundo volátil, cheio de inovações que a gente vive hoje no século XXI? Porque essas empresas que só fazem marketing, que não constroem valor de marca, uma hora elas vão à falência. Assim como as empresas lá do século XIX para o século XX, que não se adaptaram ao marketing, por exemplo, que provavelmente foi uma disrupção na época para essas empresas, para essas pessoas, que aconteceu de maneira muito mais gradual do que a mudança que acontece hoje, elas faliram. E assim como várias empresas vão falir, porque elas não pensam em branding e construir valor de marca. Isso é uma necessidade hoje. Não é mais o pensar no longo prazo, mas o branding é só uma identidade visual. Não é. Se você ainda tem essa visão, eu te convido a se inscrever aqui nesse canal e ficar por dentro de todos os nossos conteúdos que permeiam o branding, construção de marca e de negócio, que a gente fala de negócio aqui também. E para te provar que você não precisa gastar nada para você começar a construir branding, começar a construir uma marca, vou deixar outro vídeo aqui que fala como você constrói uma marca de sucesso em 5 passos, sem precisar gastar nada. Mas se você quer construir uma marca sólida, com estratégia, de maneira intencional, podendo liderar o seu mercado local, nacional e quem sabe internacional no futuro, e você quer alçar grandes voos, exatamente isso que a gente faz aqui na Tawas. Eu vou deixar um link aqui na descrição para você entrar em contato comigo, mas só se você estiver preparado para dominar o teu mercado. Deixo aqui meu agradecimento para você que assistiu até aqui e convido você a comentar aqui embaixo qual que é a tua perspectiva sobre marketing e branding, porque esse é um assunto que cada um fala uma coisa, cada um tem uma perspectiva sobre o assunto. Então, convido você a compartilhar a sua perspectiva. Um abraço e até a próxima.